prazer estar com vocês aqui hoje, uma honra. Gostaria de agradecer aqui o convite do evento. É uma oportunidade muito legal poder falar para vocês aí de um pouquinho do que a gente está fazendo aqui na Secretaria de Governo Digital e como que a gente se organiza, né, enquanto órgão central de governo para poder contaminar, né, todos os órgãos e aproximar entidades dos diversos setores ao nosso propósito de entregar um Estado para cada cidadão. Então, vou começar aqui a compartilhar minha tela e, infelizmente, não pude estar presencialmente, então não vejo vocês. Peço desculpas já adiantadamente por qualquer coisa, já que eu não consigo ver qual é a dinâmica do evento, e gostaria de dizer também que, devido, né, a questões aí de restrições de período pré-eleitoral, talvez a gente não possa aí suprir com todos os dados que gostaríamos de trazer para vocês, mas eu espero que a gente aqui consiga passar um pouquinho da ideia da evolução que estamos fazendo aqui. Deixa eu compartilhar um pouquinho. Bom, a Secretaria de Governo Digital, então, né, é responsável por fazer o fomento de toda essa transformação digital no governo. Nós somos guiados por uma estratégia de governo digital, ela está disponível lá na página do gov.br/governo digital, e essa estratégia, ela se deriva para todos os órgãos de governo para que a gente consiga, né, de uma forma organizada, construir aí um avanço enquanto transformação digital. Eu gosto muito dessa frase, ela fala, né, sobre como a gente está vivendo uma mudança de era, e essa era é uma era que é baseada na experiência, né? Então, eu gosto muito dessa imagem, essa imagem traz para a gente um pouquinho da ideia de como que, talvez, nem sempre, o design acompanhe realmente a necessidade do nosso cliente, né, que no nosso caso é o cidadão, e eu acho que isso vem mudando, né, vem mudando no contexto mundo, vem mudando, a gente consegue perceber pelos resultados das grandes empresas que são baseadas em dados e que são baseadas na experiência, né, um resultado muito interessante, e aqui para a gente isso não pode ser diferente, né? Então a gente tem que olhar cada vez mais para como determinar o processo a partir da necessidade do cidadão, a partir da experiência. Esse slide ele traz um pouco da ideia de evolução do governo aí durante, né, algum tempo, e ele fala sobre como que o governo ele era analógico, né, então com foco para dentro, então o governo olhando muito mais para os seus processos e até para custos operacionais, né, e muito menos para o cidadão. Depois a gente passou para uma próxima etapa que a gente chama de e-governo, ou governo eletrônico, onde o governo começou a dar um pouco mais de foco no usuário, já começou a aproximar um pouquinho a TI, né, ali da real necessidade, já começou a colocar uma transparência maior e se entender como provedor de serviços, né, e um provedor de serviços que devia entregar qualidade. Já no governo digital, que é a fase que a gente se encontra agora, o governo ele tem o digital, né, by design, então a gente começa já pensando qualquer produto, qualquer serviço como uma mentalidade do digital, já começa a ser, né, cada vez mais, você vê que cada vez mais ele vem trazendo o cidadão para o centro, vem trazendo o usuário, então ele já começa a falar muito mais dessa necessidade, trazendo já uma visão de governo como plataforma, então já pensando em como disponibilizar serviços de forma ali um pouco mais microsegmentada, né, para permitir mais integrações.
já vem também se construindo numa forma de aberto, com uma maior transparência e com um avanço aí na análise de dados. Agora, a gente está indo para uma nova milha, que é que a gente chama aqui, que é o nosso novo desafio, que a gente, nos nossos planos de transformação digital, a gente pretende fortificar ainda mais isso para o próximo ano, e é um governo totalmente baseado na necessidade do cidadão, com serviços universalmente acessíveis, com uma abordagem global de governo na transformação digital, então participando muito mais de toda essa transformação e principalmente com sistemas de governo mais simples, mais eficientes e mais transparentes. Para fazer isso, aqui a gente tem utilizado muito o Customer Experience como diretriz principal. Então, pensando que para a gente realmente colocar o cidadão no centro e pensando que, né, enquanto governo, hoje nós temos mais de 138 milhões de contas GovBR e nós temos uma população maior do que 211 milhões de cidadãos, então nós temos muitas pessoas para alcançar. Então, é essencial que a gente utilize alguns métodos, né, e entre eles, a gente vem utilizando, implementando o Customer Experience com mais força e com essa intenção, né, de conseguir conhecer cada vez mais o cidadão, conseguir personalizar cada interação que tivermos, né, conseguir contextualizar, então saber em que página ele está, qual é aquele momento de vida, o que exatamente o cidadão precisa naquele determinado momento. A gente vem avançando também na qualidade em produtos e serviços, estamos aí, né, com 4,3 e crescendo enquanto nota de qualidade em serviços, e a gente tem essa nota, né, de 0 a 5, a gente está com 4,3, e buscando um aumento, uma evolução aí cada vez maior para que a gente consiga realmente conquistar a satisfação do nosso usuário, né? Com serviços cada vez mais simples e cada vez mais efetivos. E principalmente quando a gente fala aqui da efetividade, hoje nós temos um catálogo de serviços digitais maior do que 4.000 serviços, e a gente sempre fala, não adianta, né? Ele ser digital, ele estar disponível, mas ele não ser efetivo no momento que a gente for utilizar, não conseguir utilizar por algum motivo. Então, a gente vem trabalhando também muito nisso. E, claro, né, para que a gente consiga fazer tudo isso, nós precisamos ter aí os nossos pilares de indução, de viabilidade, que são os pilares de pessoas, tecnologia e dados. Bom, quando a gente fala de pessoas, né, a gente aqui sempre fala, pessoas não só fazem, como recebem, né, o nosso produto. Então, nós precisamos a todo momento estar pensando em como contaminar e ouvir. Então, enquanto contaminar, a gente está falando de cultura, e a gente sempre fala aqui dos inconformados, né, pela melhor experiência. Então, como que a gente, numa visão de órgão central de governo, a gente contamina. Então, nós temos alguns trabalhos aqui para fazer essa abordagem, para levar essa pauta, né, de forma cada vez mais efetiva para os órgãos, para que a gente possa realmente, assim, os inconformados estão sempre buscando melhorar, né? Então, assim, mesmo que a gente considere que algum serviço específico esteja bom, sempre pode melhorar. Então, a gente vem trabalhando muito nesse contexto da cultura, da melhor satisfação, do melhor uso de dados, para a gente conseguir evoluir. Uma outra frente, né, que é muito importante para a gente é o uso da tecnologia. Então, a gente vê a tecnologia sim como meio, não como fim. Aqui eu trouxe um pouquinho, né, das tecnologias emergentes, principalmente. Então, nós temos aqui uma frente específica para tecnologia emergente, para a gente poder
tratar, né, aí, enquanto estratégia de inteligência artificial. A gente trabalha muito junto com o MCTI na EBIA, como que a gente pode disponibilizar desafios de governo para que outros setores possam nos ajudar a resolvê-los, né? Então, a gente, inclusive, lançou aí um edital em parceria com a MCTI, a FINEP e a ENAP, para a construção dessa ponte, né? Então, a gente vem trabalhando com a intenção de induzir uma participação realmente do terceiro setor e do segundo setor cada vez mais efetiva, mais próxima, e nesse edital nós disponibilizamos cerca de 12 desafios para que, né, e foram 18 milhões de reais para, especificamente, né, startups participarem com a gente da construção da solução desses desafios. Então, a gente tem trabalhado muito nessa frente. Vamos lançar em 2023 um laboratório, que a gente vai começar um laboratório de dados para tecnologias emergentes, mas que já traz aí, a gente pretende já lançar alguns novos desafios aí ainda em 2022, mas que pretende começar pelo uso da inteligência artificial, com uma participação mais ativa do governo enquanto hackathons, eventos e outras frentes que a gente possa conseguir construir essa ponte. E agora, né, os nossos dados. Eu gosto muito também de colocar essas duas formas de ver o dado, né? Muitos falam que é o novo petróleo, muitos falam também que é energia renovável, mas eu acho que o que a gente não pode discutir enquanto termo, né, se é energia renovável ou novo petróleo, é que o dado, se bem governado, é um ativo muito importante, né? E é um ativo para qualquer organização e é um ativo para as pessoas, né? Então, a gente precisa, a gente vê aqui no governo que a gente precisa dar essa consciência às pessoas de quanto que esse dado vale para elas, né? E não só da questão do valor do dado, mas também da capacidade do uso o que esse dado pode entregar enquanto risco e enquanto benefícios. Então, um dos pontos que mais a gente discute aqui nesse contexto é o contexto da autodeterminação informativa, né, que é uma diretriz da própria LGPD e que fala que nós temos que dar o poder, né, ao cidadão do uso do seu dado. Então, a gente vem discutindo muito isso, a gente vem fazendo evoluções importantes aqui. A gente sabe que para o uso do dado, né, para ele ser efetivo, essa governança de dados tem que ser muito bem feita, e nós temos aqui, né, um desafio importante e interessante enquanto estrutura governamental de fazer com que isso aconteça de uma forma organizada, né, que esses dados sejam dados de qualidade, que sejam dados, né, que tenham uma completude importante. Então, esse assunto de governança de dados, ele é discutido aqui fortemente, né? Nós temos o Comitê Central de Governança de Dados, e hoje trabalha esse compartilhamento de dados, né, na administração pública. Então, por lá passam como que esses dados, quais são os dados que serão utilizados ali como um registro de referência, né, que são aquelas, falando em termos técnicos, né, aquelas APIs que a gente vai eleger como as APIs de origem, né, aquelas APIs que são as reais responsáveis por determinados dados, e tudo isso pensando sempre em como que a gente constrói de uma maneira cada vez mais efetiva um menor esforço para o cidadão e uma melhor experiência. Então, é muito importante, e acho que principalmente para quando a gente fala governo, é muito importante que a gente consiga, além de disponibilizar toda uma estrutura com segurança,
repassar essa segurança, repassar essa sensação de confiança para a sociedade. Então, a gente também vem trabalhando fortemente nisso, para que a gente consiga provar, né, que a gente tem responsabilidade quanto ao uso dos dados dos cidadãos, e mais do que isso, que a gente tem responsabilidade em passar para o cidadão essa visão, né, de que o dado é dele e que existem riscos e benefícios no compartilhamento e no uso dessa informação. Ainda falando de dados, né, além de uma estratégia de governança de dados, a gente tem uma estratégia de interoperabilidade, que fala como esses dados, né, devem ser compartilhados intra-governo. Nós temos uma estratégia de governo como plataforma, que fala sobre como a gente precisa unir, né, os outros setores, então o segundo e o terceiro setor da sociedade, para que consiga, né, numa experiência fluida, participar com a gente dessa entrega. Nós temos a estratégia de inteligência artificial, onde a gente tem um eixo específico de governo dentro da EBIA, e temos aqui discutido também a frente de blockchain, e estamos evoluindo cada vez mais em cada um desses pontos. Bom, e qual que é a intenção, né? No final, tudo isso serve apenas e para, né, entregar uma melhor experiência para o cidadão. Então, a gente sempre, a gente tem tido isso muito forte aqui, não tem por que a gente fazer nada disso se não for em prol da experiência do cidadão, né, e essa experiência, ela se dá desde um canal, né, de governo, como também de um outro ponto de interação. Então, aqui também, baseado muito em CX, a gente utiliza também métodos de mapeamento e monitoramento de jornada, com a intenção de acompanhar todos esses pontos de interação e tentar entregar aí serviços cada vez mais integrados, né? Então, nossa ideia aqui, quando a gente fala de jornada, é principalmente quebrar os silos, né? Então, a gente tem alguns eventos, enquanto um momento de vida do cidadão, que a gente precisa olhar como um todo. Então, eu não posso entregar, né, um serviço no site, por exemplo, da Receita Federal, e um outro serviço no site da cidadania, sendo que esses serviços, eles, numa visão de jornada, eles se complementam e poderiam estar integrados. Então, nessa nova milha, né, que eu falei para vocês, a nossa intenção é realmente colocar muito mais o cidadão no centro, com essa visão muito mais da necessidade do que cada serviço faz, né, provendo aí canais dinâmicos e descentralizados, respeitando cada vez mais o tempo do cidadão, sendo muito mais interativo e muito mais baseado em eventos. E, claro, conectando cada vez mais os diversos setores da sociedade. Então, como o GovBR, né, como uma plataforma do governo, pretende aí fornecer cada vez mais possibilidades de conectar e de fazer com que esses setores participem e possam, inclusive, entregar uma melhor experiência para o cidadão a partir de serviços de governo. E a ideia com tudo isso é realmente criar um efeito uau, né? Então, é importante falar que a gente tem algumas jornadas específicas que são ainda muito dolorosas, né? E eu vou falar de uma que a gente gosta de dar o exemplo, porque ela é muito dolorosa, que é a jornada do desempregado. Então, vamos pensar assim, né? Poxa, hoje se eu for demitida, eu preciso, por conta própria, buscar alternativas para resolver o meu problema, né? Então, eu preciso pensar se eu tenho direito ou não ao seguro-desemprego. Eu preciso pensar como eu posso me melhor capacitar, talvez, para uma realocação. Preciso pensar quais são as minhas opções, se eu posso, né, ser uma empresária ou outra condição, né? E a gente sempre fala assim, para um efeito uau,
de fato, talvez, não vou dizer o ideal, porque provavelmente nessa ideia a gente consegue ainda evoluir, mas talvez fosse muito mais interessante que o governo pudesse enviar, por exemplo, uma mensagem para o cidadão falando assim, olha, estamos tristes, né, por ver que você perdeu o emprego, mas nós queremos te ajudar. Então, temos aqui algumas opções para você. Uma dessas opções é você tem o seu seguro-desemprego disponível para utilização. Então, clique aqui e a gente já vai liberar o seu seguro-desemprego. Uma segunda opção, nós sabemos que neste período você pode precisar de uma melhor capacitação. Então, aqui estão alguns cursos que podem te ajudar nesse momento. Temos também a opção de te ajudar a abrir um novo negócio. Então, clique aqui e a gente vai te mostrar como você pode começar a fazer isso. Você também pode ser um pesquisador, e para ser um pesquisador, você também clique aqui e a gente te orienta. Então, assim, você vê que nessa jornada, é claro que muito provavelmente temos outras opções dentro dessa jornada, mas percebam que dentro desse exemplo, a gente tem vários órgãos envolvidos. Então, a gente tem o próprio Ministério da Economia, a gente tem o Ministério do Trabalho e Previdência, a gente tem o MCTI, então, temos o Ministério da Educação. Então, o ponto para o cidadão, ele não precisa saber onde ir, ele precisa que o governo seja cada vez mais próximo, cada vez mais ativo e consiga entregar essa melhor visão. Então, aqui, dentro do nosso propósito, um Estado para cada cidadão com um governo proativo, invisível, presente, personalizado, e faltou aqui uma palavra que é muito importante, que é com confiança. Então, nada disso funciona se o nosso cidadão não tiver a confiança para realmente utilizar toda essa estrutura. E a nossa visão, então, é que a gente precisa criar aí esse ente que a gente chama de cidadão digital. E aí até já, talvez caminhando um pouquinho aí para o universo do metaverso, a gente costuma dizer que seríamos nós, a nossa cópia, enquanto pessoa num ecossistema de governo. Então, para realmente aí através dos dados a gente poder entender quem essas pessoas, todas as nossas mais de 211 milhões de pessoas, e poder realmente entregar aí uma experiência e serviços de qualidade. Então, isso tem sido muito forte, a gente pretende avançar bastante em 2023 nessa visão, e contamos principalmente aí com a ajuda de todos, para que a gente possa construir essas pontes, e realmente conseguir entender a necessidade de cada cidadão, que a gente consiga dar essa visão para eles de como que é importante e como que é importante ele cuidar do seu dado e como que um compartilhamento de dados com segurança e responsabilidade pode trazer uma melhor experiência. Então, a gente sabe que esse equilíbrio, é um desafio e a gente vem trabalhando fortemente para que a gente consiga evoluir a muitas mãos nessa missão. Queria agradecer e espero ter conseguido passar um pouquinho do que a gente está fazendo aqui no governo, dentro desse desafio que é enorme, mas que é muito prazeroso da gente trabalhar. Obrigada.